Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, parece que o pessoal está meio triste hoje, meio mais caladinho. O que houve? É o frio? Às vezes o frio tem dessas coisas. Realmente, o frio, ele deixa mais caladinho, quietinho, né? Mas, como diz o louvor, a presença de Deus, há fogo sobre a sua vida, amém? Então, não temos motivo para ficar assim introspectivo, mas sim para glorificar e exaltar o nome precioso do nosso Deus, amém? Porque Deus te deu fôlego de vida, Deus já te deu uma grande oportunidade, que é a salvação em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus, amém? Para nós é um motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar aqui compartilhando da mensagem do Senhor. Ontem, pela manhã, bem cedinho, o Senhor me deu uma mensagem para o devocional, que eu preguei também na célula, que falava mais ou menos assim: a família Buscapé. Quem leu sabe o que eu estou dizendo, a família Buscapé, né? Um patriarca, um urso velho, né? Que ele era ranzinza, pensa num camarada ranzinza, murmurador, que ninguém entendia nada. Eu escrevendo aquele devocional ontem, eu falei, qualquer coincidência semelhança é mera coincidência. Eu falei, antigamente eu era ranzinza, murmurador, e por vezes ninguém me entendia nada, ou eu também não entendia nada. Eu falei, mas eu preciso mudar. Nesta noite, quem precisa mudar? Eu preciso mudar ainda muitas coisas na minha vida. Então, para mudar, nós precisamos de quem? Jesus. Chuva de bênção. Um grande milagre. Para mudarmos, nós precisamos de um grande milagre. A palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17, que diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, e numerosa multidão, ia com ele. Esse texto, ele é após um grande milagre que aconteceu lá em Cafarnaum, que o servo de um centurião é curado, é restaurado. Pouco depois desse milagre, Jesus é comissionado e vai a Naim. E tem esse texto, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Quem ia com Jesus? Os discípulos e uma grande multidão. Guarda isso aí, uma grande multidão. Ao aproximar-se do portão da cidade chamada Naim, eis que saía o enterro do filho único. Ele era filho único de uma viúva. Era o filho único e era uma viúva. E grande o quê? Multidão ia com ela. Segunda vez, uma grande multidão. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chore. O Senhor te diz nesta noite: não chore. O Senhor te diz nesta noite: não fique preocupado. O Senhor te diz nesta noite: entregue os desafios, teus desafios, para quem pode resolver. Não chore, disse Jesus àquela viúva. Jesus chegando-se tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse:
Jovem, eu ordeno a você, levante-se. As palavras têm poder. Como você tem usado as tuas palavras? Nós comentávamos ontem que por vezes nós utilizamos a nossa voz, a nossa palavra, como palavras não de incentivo, mas palavras de derrota. E começamos pelo Brasil. Que país é esse? Tem até uma música secular que fala: que país é esse? Que família é essa? Que trabalho é esse? Que filho é esse? Que marido eu tenho? Que esposa eu tenho? E são palavras que vão denegrindo, vão solapando os alicerces da família. E isso também me fez remeter àquele desenho animado, A Família Buscapé. Famílias estão assim, murmurando, a preguiça reinando, a falta de entendimento em vários lares acontecendo. Mas quando entra Jesus, Jesus entra para fazer uma grande mudança, uma nova história, como foi até cantado nesta noite. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Deus está visitando esta igreja nesta noite. Deus está visitando você que nos acompanha pelo canal da Igreja de Deus TV, do Vicente Pires. Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando a sua família. Quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, de qualquer modo, Ele vai nos usar para falar as coisas concernentes a Deus. Nesta manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito próxima, um familiar muito próximo, e falava bem assim: ore por mim. Alguém falou que eu precisava de oração, e precisava a oração de um pastor. E eu lembrei: você é pastor? Eu falei assim: glória a Deus, né? E eu peguei o telefone e comecei a escrever algumas mensagens, e eu falei: melhor, eu vou te ligar porque eu quero orar com você. Por vezes nós não sabemos como agir, mas Deus sabe como utilizar você nesta terra e nesta vida. Deus vai te usar. E eu proclamei com as palavras, e eu falei: você precisa tomar uma mudança, você tem que ter uma atitude de fé, de crer que Jesus morreu por você. Você precisa entender que a semeadura que você fez não foi tão boa. Feridas aconteceram, feridas com os pais, feridas com os amigos, feridas com o marido, feridas com os filhos. E precisa haver o quê? O arrependimento, para que haja vitória. E mal sabemos por que nós sofremos tanto nessa vida. Por causa da nossa semeadura, por causa dos nossos atos. Eu falei com esta pessoa: Deus te ama e Deus tem um projeto muito lindo na sua vida. Tenha compromisso com o Senhor Jesus. Não perca mais tempo. Amigos vêm, amigos vão. Momentos passam, mas Jesus, esse não passa. Tenha uma atitude de fé. Tenha Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele é a sua alegria, Ele é aquele que te sustenta, Ele que te firma e te dá alegria em vários momentos da sua vida. Assim como aconteceu com essa mulher. Provavelmente ela estava muito triste,
muito decepcionada com algumas coisas da vida, porque a vida não é fácil. A vida ela tem os seus percalços, e se nós não estivermos preparados para enfrentá-los, nós realmente não sobreviveremos. A superproteção com a casa, com a família, tem prejudicado muitos lares. Você vê pessoas que não estão conseguindo avançar em várias áreas. Por vezes já se formaram, por vezes já têm uma qualificação, mas não conseguem avançar, porque alguém protegeu demais. Não pode andar aqui na terra, porque pode contaminar, pode ter um bicho, pode ficar doente. Não pode ir sozinho para o parque, não pode ir. Tudo bem, logicamente que tem as suas idades apropriadas, mas se nós não mostrarmos o que realmente é esta terra, este mundo, como serão os nossos filhos, como será a nossa descendência? Por vezes essa pessoa, essa mulher aqui, ela fez tudo, mas também colocou a sua dependência naquele marido, colocou a sua dependência naquele filho. E filhos hoje, muitos filhos, eu conheço muitos lares, eu tenho visitado muitos lares, tenho falado com muitas pessoas, que os filhos foram super protegidos. Eu estou falando para a família, porque hoje eu estou atuando na área da família, e temos propriedade para falar, porque já caminhamos bastante nesta área. E com a proteção desses pais, esses filhos não conseguem avançar, porque tomamos as dores deles, não deixamos eles avançarem a outro nível de vivência. Uma vez, o meu filho Samuel, ele era pequeno, e nós ensinávamos, esse é o nosso papel de pai, dos pais, ensinar os nossos filhos. E eu ensinei: filho, nunca pegue nada de ninguém. Se você pegou emprestado, devolva, restitua. Não brigue, não ofenda, não machuque as pessoas. Se quebrou, conserta, né? E estava ele brincando na área do bloco de bicicleta. Ele tinha uma bicicleta novinha, e o coleguinha uma bicicleta um pouquinho mais velha. Um certo momento, o menino falou assim: vamos trocar de bicicleta? Deixa eu andar na sua. Tudo bem, vamos andar. Samuel foi andar na bicicleta, e o que aconteceu? Quebrou a bicicleta, quebrou o pedal da bicicleta, que já estava bem velhinho. Samuel correu rapidamente lá em cima da minha casa, no condomínio que eu morava, pegou o vidrinho de moedinha que ele tinha e desceu correndo e chamou a mãe do menino: fulana, vem comigo e com o menino, com o meu amiguinho, vamos ali na bicicletaria. A mãe saiu também atrás do menino, correndo para a bicicletaria, e falou assim: fulano, troca o pedal da bicicleta. A mãe do menino olhando para o Samuel, olhando para a bicicleta, olhando aquele vidro de moeda sem entender nada. E ela depois voltou e comentou com a minha esposa: Cláudia, o seu filho, ele é extraordinário. Ele me chamou, ele trocou o pedal da bicicleta, pagou o conserto. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos: ensinar a viver, e não tomar as dores dos nossos filhos, não super protegê-los, dizendo que fica aqui, que papai e mamãe vai à frente de vocês e vai resolver. Não. Nós temos tido um índice muito grande
de reprovações, desaprovações, suicídios, maus tratos, por causa dessas coisas. Vamos avançar? Essa mulher não. Ela ensinou baseado nas coisas do Senhor. Mas ela gera dentro dela, e dentro do coração e na mente dela, que ela também precisa de um suporte. E essa notícia da restauração percorre toda a Judeia e toda a região. Jesus percorre um caminho difícil. Nós estamos percorrendo um caminho difícil para alcançar a nossa vitória. Desafios gigantes, desafios muito difíceis. Mas Jesus também, naquele momento, estava enfrentando um desafio. Cafarnaum estava ao nível do mar, a 50 quilômetros de Naim. Fala assim, 50 quilômetros eu faço em 1 hora de carro, menos, né? Menos, 50 quilômetros, menos. A pé eu faço em um dia? Não sei. 4 horas? Mas Naim não estava no nível do mar, Bispo Ricardo. Ele estava mais ou menos a 500 metros acima do nível do mar. 50 quilômetros em linha reta é muito fácil percorrer. Imagine você andar 50 quilômetros a mais de 500 metros de altitude. Olha o sacrifício. Mesmo assim, Jesus caminhou para alcançar aquela viúva, fez um sacrifício. Nesta noite, Jesus também está aqui para te alcançar. Ele não caminhou 50 quilômetros, ele não subiu a montanha de 500 metros, mas ele deixou um consolador que está na sua vida, que habita no seu ser, e te traz paz, te traz alegria, te traz esperança, te traz uma oportunidade de cada dia de mudar. Um caminho que exigiu um sacrifício e uma motivação. Nesta noite, a motivação de Jesus é atender o seu clamor. O que motivou Jesus naquele momento foi atender o clamor de uma mulher. Duas multidões. Em qual multidão nós estamos? Você lembra do texto? Uma multidão que acompanhava Jesus lá embaixo em Cafarnaum, e uma multidão que acompanhava a mulher no cortejo fúnebre. Em qual multidão nós nos encontramos? A primeira multidão, os que acompanhavam Jesus e os seus discípulos. Quem estava ali? Leprosos, aqueles que estavam se desfazendo. Por vezes nós estamos assim, nos desfazendo, desintegrando. Lares, famílias estão se desintegrando aos nossos olhos, e por vezes nós não estamos fazendo nada. E o Senhor nos deu a ferramenta, o Senhor nos deu Jesus, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu a oração, o Senhor nos deu o jejum, o Senhor nos deu os cursos da Universidade da Família. As ferramentas nós temos, mas nós estamos leprosos, perdendo pedaços ao caminhar. Nós estamos coxos, manquejando, sempre precisando da ajuda de pessoas. Está na hora de nós nos levantarmos, de nós termos forças e caminharmos. Quem estava na multidão? Os cegos. A falta de visão da esperança de um porvir melhor nos limita a este estado que nós estamos, estado deplorável, de preguiça, de murmuração, de falta de entendimento. Quem estava no meio da multidão? Os atribulados de espírito. Você vê que a falta de paz tem reinado
em muitas vidas, atribulados, não consigo dormir, não consigo ter paz. Os médicos, a medicina tem entrado e trazido um conforto, tem trazido uma restauração, mas eu creio que nesta noite, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode trazer o sono, Jesus pode trazer a paz que você tanto precisa. Por que essas pessoas andavam atrás de Jesus? Porque precisavam de um milagre, precisavam de uma restauração. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia e Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Nesta noite haverá cura para os que estão mancos, para os que estão coxos, para os que estão cegos, para os que estão atribulados, porque esta multidão acompanhava Jesus, e nós estamos também acompanhando Jesus, e vamos ser curados. A segunda multidão, o cortejo fúnebre, uma família muito conhecida, pois uma multidão acompanhava o cortejo. Dizem os teólogos, os estudiosos, contando os homens, mulheres, filhos, mais ou menos de 3 a 6 mil pessoas estavam nesse cortejo fúnebre. Pensa que cortejo fúnebre grande é esse. 3 mil a 6 mil pessoas acompanhando o enterro. Como é que essas pessoas se encontravam? Com um choro contido. Às vezes nós estamos assim, com um choro contido. Quem estava lá? Pessoas com uma fala mansa, compenetrados pela situação. E estava também uma mulher preocupada de como seria o seu amanhã. Às vezes nós estamos aqui hoje e nos perguntando: como será o meu futuro? Como será o meu amanhã? Como será a minha história? Como a minha filha esses dias me perguntou: pai, o senhor pensava ou achava que iria casar? Eu falei assim: Mariana, eu acho que não pensava que ia casar não. Mas Deus foi bom comigo, viu? Você pensava que ia trabalhar num concurso público e já está aposentado? Mariana, eu também não pensava nisso. Uma família lá de Jundiaí, já contei essa história, que trabalha no sítio. Eu nunca pensava que ia estar no concurso, mas Deus tem um projeto na vida do japonês, como Deus tem um projeto na sua vida. Nós não entendemos nada, mas Deus já entendeu tudo ao seu respeito. Jesus encontra com a mulher e diz: não chore. Uma pessoa me encontrou comigo há alguns anos, em 87, depois de ter feito vários concursos públicos na área militar, e eu falei assim: eu desisto, eu vou largar de mão, porque eu não fui feito para isso. Às vezes você pode pensar dessa maneira, eu vou largar de mão, eu não vou insistir mais nesse casamento, eu não vou insistir mais nesse relacionamento com os filhos, eu vou largar de mão.
eu não vou mais insistir em ser cristão, porque eu não estou tendo vitórias, objetivos alcançados. E 2 amigos foram em casa e me falaram: levanta, vamos embora, vamos estudar junto, vamos caminhar mais um pouquinho, eu te ajudo. O Senhor nesta noite te fala: levanta, que eu te ajudo, que eu te sustento. E as lágrimas naquela noite, correram no meu rosto, e eu falei: não, eu não sou capaz, eu sou burro demais para fazer esse concurso. Você não é burro demais, só não chegou o momento certo de você passar, mas você vai passar, você vai conseguir. E o Senhor te fala nessa noite: você vai conseguir. Se esforce mais um pouco, dedique mais um pouco, ore mais, jejue mais, fale mais com Deus, busque a presença. E eu fui, estudei, busquei. Em 88 eu passei no concurso. No último momento da minha história, estava completando 17 anos, era o meu último ano de concurso, naquela faixa etária daquela época, 17 anos, e eu passei naquele concurso, no último momento. Que seja no último momento da sua história, da sua trajetória, creia, Deus vai agir ao teu favor. Deus vai agir ao teu favor. Você pode olhar as circunstâncias e ver e pensar: não tem esperança. Há esperança sim, para a sua vida e para a sua família. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chore, não chore, não chore, apenas clame, apenas ore, apenas fale comigo, apenas entregue a sua vida a mim. E a pergunta que não quer calar: como não chorar? Sem marido? Provavelmente ele era uma pessoa bem provida de finanças, porque uma grande multidão acompanhava. Provavelmente eles tinham grandes recursos. Como não chorar se o marido morreu? Como não chorar se o filho único, um jovem com toda expectativa de vida e de sucesso, também morreu? E naquela época, quando o pai morria, o marido morria, ficava a incumbência do filho tomar conta da casa, da família, dos negócios. E assim era feito. Mas naquele momento o filho também já tinha partido. E ela caminhando cabisbaixa naquele cortejo fúnebre, pensando, essas são palavras minhas, não está escrito, mas eu creio que ela estava pensando: como será a minha história amanhã? Porque eu não vou ter mais bens, não vou ter mais casa, não vou ter mais recurso, porque tudo que eu tenho já não mais me pertence. Tudo que o meu marido conquistou, tudo que o meu filho estava administrando já não mais me pertence. Pertence à administração, ao governo, a outras pessoas. Como viver? Às vezes nós estamos assim: como viver se eu já perdi tudo? Perdi a esperança, perdi familiares, perdi relacionamentos, perdi empregos, perdi oportunidades. O Senhor nesta noite te fala: mas você não perdeu a fé em Cristo Jesus. Você não perdeu a fé em Cristo Jesus. Você pode ter perdido tudo, mas nunca perca a fé em Cristo Jesus. Internamente, todas as esperanças dela tinham chegado ao fim. Nesta noite o Senhor te diz: não chore, o seu milagre chegou. Nesta noite o seu milagre chegou. Fala comigo assim: o meu milagre chegou nesta noite. Não, vocês não estão acreditando não.
O meu milagre, fala assim, o meu milagre chegou nesta noite. Amém? Eu creio, viu, que o nosso milagre chegou nesta noite. Eu não sei como você vai fazer isso, porque a ferramenta você tem. E compartilhei ontem na célula, quem estava lá, o irmão Daniel estava lá, que nós orávamos constantemente por uma vitória. Chorávamos dia e noite. O tapete ficava molhado, encharcado, porque nós chorávamos na presença do Senhor e clamávamos: Senhor, só Tu tens a resposta, só Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor pode mudar esta situação. E o Senhor mudou a situação, e cantamos o hino da vitória. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Nós temos um futuro e nós temos uma esperança. O ano de 2023 não acabou ainda. Nós estamos apenas na metade dele. Temos mais um segundo semestre para avançarmos. Não importa, o concurso não chegou. Eu falei, tenta mais uma vez. Faz a inscrição mais uma vez. Estuda de novo, persiste novamente. Ah, não deu? Novamente, vamos estudar, vamos persistir, vamos insistir, até que o milagre aconteça na nossa vida. Até quando nós devemos orar? Até que o milagre aconteça na nossa vida. Até quando nós temos que buscar? Até que a resposta, até que a porta se abra para a nossa casa, para a nossa família. Até quando nós temos que jejuar? Até que quando a vitória chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque sem mim você não pode fazer nada. Aprenda a depender de Deus. Sem Jesus você não pode fazer nada. Aprenda a depender do Senhor Jesus. A viúva creu que Jesus podia fazer algo em seu favor. Eu creio que a tônica nessa história não é totalmente no filho que reviveu, mas a tônica nessa história foi a mudança de vida que aconteceu na vida daquela mulher. Logicamente, o filho reviveu, mas tudo naquela vida daquela mulher, a história reviveu, os pensamentos, os sonhos, os projetos reviveram. Tudo é possível ao que crê. Acredite, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Creia que tudo é possível na sua vida. Ah, eu já estou velho, eu já não consigo mais. Consegue, porque o Senhor te dá o fôlego da vida, o Senhor te dá mais esperança. Ontem eu fiquei assim, impressionado. O irmão Joel compartilhou na célula ontem. O irmão Joel, 93 anos, irmão Sérgio, ele falou assim: irmão Sato, eu caminhei hoje de manhã, eu caminhei hoje à tarde, 93 anos, caminhei não sei quantos quilômetros. E ele olhou para mim e eu falei assim: acho que o senhor está falando comigo, né? Vocês estão rindo, né? Levei uma lição, porque eu não estou caminhando nada. Como é que você quer ter uma longevidade? Como é que você quer ter uma saúde boa se você não está fazendo nada? Como é que você quer ter um milagre na sua vida se você não está fazendo? Você vai ter resposta? Então você já tem a chave do sucesso. Tudo é possível ao que crê, mas tem que tomar uma atitude. Áreas que estavam mortas
ressuscitaram. Nesta noite, áreas que estavam mortas na sua vida vão ressuscitar. Aquele projeto que está engavetado vai ressuscitar. Aquela dificuldade que você está vivendo vai ser resolvida. Os sonhos, projetos, a alegria de viver, inclusive o filho vai ressuscitar. Chegando-se, tocou no caixão e o que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O Senhor poderia ter operado um milagre com qualquer pessoa, pois grande era a multidão. Não somente uma multidão, mas duas multidões acompanhavam Jesus. A que vinha de Cafarnaum e a que estava em Naim. Deus poderia operar um milagre em qualquer uma daquelas pessoas. Endemoniados, coxos, leprosos, pessoas que estavam no cortejo, cabisbaixo, compenetrados, silenciados, entristecidos. Deus poderia operar o milagre em cada uma daquelas pessoas, porque cada uma delas tinham algo para serem restauradas. Mas aprove a Deus escolher uma viúva para ser abençoada. Nesta noite o Senhor te escolhe para ser abençoado. O Senhor te escolhe para receber uma grande vitória, um grande milagre. Basta crer, basta acreditar. Como nessa noite, Jesus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Eu quero finalizar com Efésios capítulo 2, versículo 19. Voltando para a família. Nós não somos uma família de preguiçosos. Nós não somos uma família de murmuradores. Nós não somos uma família de desentendidos, que nada é entendido. Deus quer restaurar a nossa casa, começando por você. Efésios capítulo 2, 19 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos a família Buscapé, nós somos a família de Deus. Toda família tem desafio, toda família tem problemas, mas nós somos a família de Deus. Nunca se esqueça disso, você é família de Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar?